bem, pessoinhas? Nós estamos aqui, tinha que ter uma vinheta de Jornal Nacional de antigamente, de novidades, está no ar, tipo plantão, né? Mas como não temos... Como é que é? A gente vai falar sobre um assunto que é novidade, mas nem é novidade ainda, porque nem existe direito. Quer dizer, mais ou menos. Assim, não existe no Brasil. Ele ganhou o FDA agora, recentemente. Não é alguma coisa que está à venda aqui. Muito bem, meu nome é Rogério Gonçalves Velasco. Eu sou Roberta Zaideman Azar e esta novidade, que nem é novidade, é o Restylane Eyelight. Espera aí que a gente já vai falar sobre ele. A Restylane agora em junho, ela teve a aprovação do FDA de um produto específico para a região dos olhos. Do mesmo jeito que existe um Restylane Kiss, por exemplo, para a região dos lábios, aqui é o Restylane específico para os olhos, que vai ter o nome de Eyelight. Muito bacana, muito legal. Acabou de passar na fase 3 dos testes, né? Que tem várias fases dos clinical trials do produto, e conseguiu o FDA. Nos próximos meses, esse produto entra no mercado. Americano. E aí sim, a gente talvez tenha mais publicações a respeito. Hoje, o que a gente tem é uma informação muito mínima e muito mais com foco comercial do que técnico. Isso é bom falar, porque a gente ainda não tem artigos publicados. Até a fase 3 não está publicada ainda. E aí a pergunta é, o que faz um preenchedor ser indicado para a área dos olhos? Porque, por exemplo, um preenchedor ser indicado para o lábio especificamente, teoricamente, a plasticidade dele, a moldabilidade dele é que dá essa característica de indicação para um preenchedor para um lábio mais natural. Coisividade, né? Exato, que é a soma, né? A plasticidade, acho que está tudo envolvido. As propriedades reológicas dele. Isso, bonito. Muito bem. E para o olho, o que indicaria algum preenchedor ser excepcional para o olho? Obviamente que é a não absorção de água, né? Quanto menos ele absorve água depois de colocado no tecido, melhor para essa região, porque a gente sabe que ele dá edema, né? Por dois motivos, o edema nessa região pode acontecer pelas características reológicas do próprio material preenchedor, que tem a característica intrínseca dele de absorção de água. Então, se durante a manufatura desse produto ele não passou por uma hidratação prévia, ou não teve todo um processo para eliminar essa absorção de água, você vai ter uma hidratação. Produtos assim, para vocês terem uma ideia da diferença. Se a gente pegar o Juvederm, né, que é mais conhecido, a linha antiga, o Ilacross, ele tem uma hidratação muito grande, ou seja, o seu preenchedor ele acaba corrigindo um pouco mais depois que está lá nos tecidos. Então, você não deve chegar ao resultado final na hora da sua aplicação, porque você sabe que ele vai corrigir um pouquinho ainda. A linha Vycross é o contrário, ele tem uma absorção de água minúscula, então pouca alteração vai existir com relação à volumização. Dependendo do material que você está trabalhando, da marca que você está trabalhando e dessa característica que você sabe como se comportar clinicamente com ele. Mas na região do olho, o edema ele pode acontecer ali por dois motivos. Ou pela característica reológica do material, como eu acabei de comentar, ou então mesmo o excesso da quantidade do material preenchedor que acaba comprimindo a drenagem, a cadeia linfática. Então, isso pode promover também uma bolsa. Porque para vocês, olha, eu gosto de reforçar isso, porque quando acontece algum BO, é sempre assim, o problema é o produto. E aí, nessa situação, pode ser que o problema não seja o produto. Primeiro, não é o produto por dois motivos. Primeiro, porque você talvez não conheça o material que você está trabalhando, e aí isso é um problema seu, não é do produto. E se você colocar uma quantidade muito grande e comprimiu a rede linfática, também é um problema seu, não é do produto. Então, a gente nunca acha um problema aqui que é do produto de fato, né? Dificilmente é o teu produto. A maior parte dos problemas vem associados a erro de técnica. Exato. Ou erro diagnóstico, ou erro de aplicação, ou falha técnica na aplicação, ou contaminação, né? Isso é muito frequente. Às vezes, o paciente mostra condições de infecção, é por conta da contaminação transoperatória. Não é o produto que já vem com problema, de fato. A maior parte das vezes. E qualquer material nessa região, assim, olho é uma das regiões que mais tem complicação. Olho e lábio é uma beleza, mas são complicações, assim, não são tão severas como a gente imagina de necroses e afins, mas são complicações extremamente incômodas para o paciente, de formação de edema, de demorar uma eternidade para reabsorver o material naquele local, sobretudo se você coloca no plano errado. A gente até argumenta isso em vários momentos, que tem preenchedores que você fala, esse preenchedor é para ter uma reticulação alta, mas ele tem uma durabilidade de 6 a 8 meses.
nesta região, dependendo do local que você coloca, ela vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos até, e ainda vai estar presente lá durante muito tempo. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei para uma das tentativas de técnica que a gente estava fazendo. Há muito tempo já. Não, agora eu já não enxergo mais ele. Mas eu fiquei com um preenchedor visível aqui 4 anos. 4 anos. Então, e daí, de um preenchedor de média reticulação que era para durar 6, 8 meses. Então, varia muito essa questão. E justamente essa variabilidade, essa anatomia extremamente complexa da região, porque são ligamentos, são camadas de gordura muito delgadas, a gente tem uma vascularização extremamente limitada, a gente tem uma drenagem extremamente limitada, como a gente vê na imagem, e que a gente falou oportunamente em outros momentos aqui no canal. O preenchimento nessa região ela é muito sensível à técnica. Será que o fato de existir um produto específico para essa região é a solução? Ou seja, será que se eu usar só Restylane Highlight, será que eu resolvo todos os meus problemas? Teoricamente, ele diz na imagem que vocês estão vendo, você vê que ele é tecnologia NASHA. Se ele é tecnologia NASHA, eu não tenho essa informação, mas acredito que ele seja de alta reticulação, né? De média para alta reticulação. Não deve ser um preenchedor de baixa reticulação, acredito eu. Mas não sei, isso aqui é bem achismo, tá? Pode ser que seja de baixa reticulação. Mas, teoricamente, preenchedor de baixa reticulação seria indicado para compartimento de gordura superficial. Sim. Preenchedores de média a alta reticulação para compartimento de gordura profundo. Só que aí nos desenhos que a gente vê, tem uma parte que fala firm, que é um gel firme ideal para segurar, para sustentar a marcação do olho. Isso, obrigada. Estava com dificuldade de lembrar dessa palavra. As depressões da região do olho. Então, imagino eu, concluo que deve ser um preenchedor de média a alta reticulação, né? Mas não dá para saber isso, a gente não tem essa informação de fato. Mas a gente sabe que ele é resistente à absorção de água, Sim, o que é isso muito bom. Só que aí fica a minha pergunta o seguinte: quando você trabalha com qualquer outra marca que existe no mercado, que seja de média ou alta reticulação, por mais que a marca tenha alguma tendência de hidratar depois de estar no tecido, quando você usa uma técnica que é com preenchedor em compartimento de gordura profundo, essa absorção de água ela não é visível, ela não é incômoda, ela não vai dar bolsa no paciente, não tem essa repercussão clínica, não existe. Isso acontece quando você trabalha em compartimento de gordura superficial. A gente tem que tomar cuidado com essa questão do marketing, agora saiu um preenchedor para olho. E aí as pessoas saem comprando para o olho, independente de analisar as características biológicas do preenchedor, associado à sua técnica. Né? Porque mesmo que for, que é o que a gente estava aqui conversando, se fosse um preenchedor de baixa reticulação, será que é interessante a gente trabalhar com um preenchimento inteiro, uma reestruturação inteira com preenchimento em compartimento de gordura superficial, seja ele de média ou baixa reticulação? O que você acha? Na verdade é o oposto. Se você for pensar em reticulação, só um resuminho, se você não lembra do que é reticulação. Reticulação é como as moléculas de ácido hialurônico elas se unem entre si para diminuir, entre aspas, as pontas soltas e diminuir a absorção de água e a degradação daquele material. Isso é bem por cima. Quanto maior a reticulação, menos pontas soltas, automaticamente menor a absorção de água, automaticamente menor degradação do material. Mas é que a reticulação está associada com a dureza do gel, não é só isso, eu estou simplificando bastante. Porque assim, a reticulação, ela está associada com a firmeza do gel. Quanto mais reticulado, mais firme as movimentações musculares, a estabilidade dele em sustentar aquela movimentação e compressão. Então, quanto maior a reticulação, mais firme esse preenchedor é. Então, e um material com menor reticulação tem maior potencial de absorção de água. Se ele é colocado num plano mais superficial, e aí, vai absorver água justamente numa região que já tem uma drenagem falha, superficial ele vai inchar ainda mais, vai diminuir a drenagem natural, então é óbvio que é uma área muito mais sujeita a problemas. Então a lógica da reestruturação nessa área sempre é uma abordagem profunda. Para abordar profundo, a gente dá preferência para materiais de maior reticulação. E que nem sempre faz diferença se ele absorve ou se ele não absorve água. Talvez essa característica de não absorção de água fosse interessante para trabalhar em compartimento de gordura superficial. Exato. E aí, compartimento de gordura superficial, eu encaro como um problema. Primeiro,
a chance, né, de formar uma bolsa. E outra, na dinâmica do paciente, é muito perceptível. Quando os preenchedores estão em compartimento de gorduras superficiais, eles ficam sujeitos às movimentações e às dinâmicas musculares. Então, o paciente, quando sorri, fica aquela bochecha aqui, ou então perde a linha de divisão do que é pálpebra para o que é bochecha, fica uma coisa só, fica uma montanha, você não enxerga mais aquela linha de divisão que ela tem que existir. Ela não pode ser uma coisa só, que vem da pálpebra, que você não consegue nem identificar onde é o fim da placa tarsal, por exemplo, que é o que tem acontecido. Sim. Né? Isso acontece muito quando você trabalha em compartimento de gordura superficial. Então, tem os seus problemas, né? Mas, óbvio, que se você sabe trabalhar identificando o problema e trabalhando com a quantidade certa de material, talvez você não tenha esse problema, mas depende da sua técnica. Então, eu acho importante ressaltar que, apesar de termos um produto específico para o olho, mas precisa analisar para qual técnica ela vai ser melhor, ela vai melhor se encaixar. Ela funciona para todos? Acabou todos os problemas na região de olho? Dificilmente Talvez isso vai ser sim, respondido, né? Talvez não, né? Então, precisa ver se ele tem capacidade de estruturação, ou mesmo um preenchedor desse, por mais que ele não sirva, muitas vezes, para fazer preenchimento de compartimento de gordura superficial, mas o refinamento, um pouquinho na região nacalha, na região medial, ou refinamentos, que é quase nada de preenchedor, é muito bacana você ter não algum... pode falar um pouquinho na calha, porque assim, isso é um passo para frente, tá? Não começa por lá. Aí. Ali a gente faz uma situação muito rara e são gotículas quando tem algum defeito. Não aborda isso. É finalização de verdade, são quantidades irrisórias, mas seria benéfico um material que é resistente à absorção de água, né? Então, ter um preenchedor específico para olho é muito bacana, mas as pessoas não podem ficar cegas achando que é para olho, então eu vou comprar só esse porque ele vai resolver, porque é específico para olho. Ficou bonito, assim. É para olho, mas não pode ficar cega. Não pode, né? Então tem que ser analisado direitinho quais as características dele para saber se ele é compatível com a técnica que você faz. Mas enfim, é mais um produto que vai entrar no mercado e que possivelmente a gente vai elaborar melhor esse questionamento daqui a um tempo, quando começar a ter de fato publicações. Por enquanto a gente ainda está trabalhando mais na especulação e na argumentação, se vale a pena ou não. Mas a gente não conhece de fato o produto e de repente ele pode se mostrar alguma coisa muito interessante. Até porque Restylane não tem produto ruim, né, minha gente? Sim, então, a marca carrega essa questão, né? Que é um produto de boas referências. Exatamente. E se você chegou até aqui, a gente vai pedir para você dar o seu joinha, se você se inscrever no nosso canal, clicar nas notificações, que assim você é avisado toda vez que tem vídeo novo. E a gente tem bastante vídeo novo aqui. Se você não quer mais vídeo novo, você quer ver vídeo velho, a gente recomenda que você acesse a nossa plataforma. É velho, mas é atual, tá? A nossa plataforma é AD, que é específica para profissionais da saúde, é uma plataforma gratuita, não tem pagamento de assinatura, não tem nada. Você vai lá, preenche seu cadastro, coloca as informações da sua profissão, se você trabalha com harmonização, obviamente, e você tem acesso a uma infinidade de conteúdo. Esta aula vai ficar lá, mas a gente tem mais de uma centena de aulas lá, tá beirando os 200 e poucas aulas lá. Juro. Desde 2019 tem nossas aulas. Todas as aulas, ou uma boa parte das aulas, tem um material didático para você baixar. Existem e-books, existem artigos que a gente usa nas referências, enfim. É um material muito bacana para você acompanhar. É isso aí. É isso aí. Tchau, até a próxima.